Fala galera, mais uma vez Victor Lima aqui falando com vocês. Nesse vídeo a gente vai estar falando hoje sobre drywall. Algumas coisas básicas que a gente precisa entender sobre rebaixamento de drywall. E é bem interessante a gente falar sobre isso, que depois a gente vai vir aqui e vai explicar melhor para vocês, tá ok? Então, vamos começar aqui pelo conceito básico do drywall. A gente já afastou tudinho aqui. Tá o Otávio aqui, ó, executando o revestimento do banheiro aqui, né? As pedras chegaram, infelizmente, com atraso, mas graças a Deus a gente está conseguindo executar bem. Pois bem, pessoal, a gente tem que entender quais são os elementos que são utilizados aqui para a gente poder executar. Tem a cantoneira, tá? Aqui são as canaletas. Esse daqui são os reguladores e esse daqui os arames dos reguladores. Como que é preso aqui as cantoneiras? As cantoneiras, elas servem para apoiar e nivelar as calhas, né? Onde que são presos os drywalls. Então aqui o drywall, ele vai pegar a cada 60 centímetros, né, preso aqui na calha, tá? Então essas calhas, elas podem ter ou espaçamento de 60 centímetros ou 40 centímetros. Aqui nós optamos por colocar em 60 centímetros e elas podem ser fixadas com os preguinhos de aço que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá ok? Então é dessa forma que como nós utilizamos. Nós colocamos aqui a distância mínima do teto de 15 centímetros. Por quê? Cada regulador desse daqui, ele tem 10 centímetros, então a gente não pode colocar com 10, porque senão a gente não tem como ajustar, né? Então a gente decidiu colocar com 15 centímetros, batemos todo o nível e viemos prendendo aqui. Quem está executando isso daqui é o André, parceiro nosso aqui de trabalho, tá ok? E aqui a gente colocou todas as tubulações, nenhuma dessa tubulação aqui vai pegar em cima, apoiada no forro, muito pelo contrário, a gente colocou toda a tubulação elétrica, que a gente trocou toda a instalação elétrica dessa casa, presas aqui com as abraçadeiras U, tá? É bem legal, ficou bem bacana. Aqui agora a gente está fazendo a distribuição elétrica, que depois a gente vai colocar um reforço aqui, para não trepidar o drywall, e aqui vai ser preso um ventilador de teto. Então, o que é utilizado para a gente poder fixar essas cantoneiras? Nós utilizamos esses preguinhos de aço aqui, né, de 15 por 15, que é bem bacana, resistente demais. Para fixar o drywall nas cantoneiras, nós estamos utilizando esses parafusos aqui, alto brocante, que é o GN25. Para prender as guias, né, aqui as canaletas nas cantoneiras, nós estamos utilizando esse parafuso alto brocante que o pessoal chama muito de capetinha, né? Geralmente o capetinha é aquele que tem a ponta fina. Esse daqui, ó, tem a ponta alto brocante, né? Que é o que a gente está preferindo para poder trabalhar. Para fixar os reguladores no teto, nós estamos utilizando o pino cadeirinha. Tem alguns que utilizam como outro tipo de pistola, que é a pistola copo, né, que é uma pretinha. O pessoal utiliza muito o finca-pino, né, o pino rosqueável. Já esse daqui a gente está utilizando cadeirinha porque a gente utiliza a pistola da Hilt para poder fazer a fixação, tá? E aí a gente aqui utiliza a munição, que é o finca-pino, né, a munição aqui para poder utilizar a pistola da Hilt para poder dar o tiro. E aqui o regulador, conforme eu tinha falado com vocês. Dessa ponta aqui a essa ponta aqui, ela tem 11 centímetros. 10,5, quase 11, né? Então o que acontece? A gente cortou com 11 centímetros aqui também o regulador, né? Um pouquinho acima de 11, né? A gente tá cortando mais ou menos ela com 16. Para dar esses 11 aqui. E aí a gente conseguia ajustar. Se vocês repararam aqui, a gente colocou essas linhas, vocês estão vendo? A gente prefere também colocar as linhas, né? Porque além da gente poder balizar o alinhamento dos tiros, a gente consegue regular cada calha dessa daqui. Então fica certinho, sem problema algum, né? E assim, é bem importante a gente
mostrar que a gente costuma colocar, né, um espaçamento aqui de 30, os parafusos de 30 a 40 centímetros aqui para a gente poder fixar. E se vocês repararem bem, vocês estão vendo que nenhuma das juntas elas estão no mesmo alinhamento. Somente as que vão pegar aqui na calha. E assim, é importante a gente entender uma coisa, antes de eu falar desse assunto. Toda vez quando for colocar placa de drywall, jamais colocar placa de drywall, se ela tem 1,20 por 1,80, jamais colocar esse 1,80 no maior vão, né? A gente sempre coloca ele atravessado. Por quê? Porque a gente precisa fazer a amarração e assim vai travar melhor a estrutura. Então, ela não vai correr risco de rachar. E aqui, a gente sempre coloca as interseções intercaladas, como se fosse um tijolo, né? A gente sempre coloca elas sempre intercaladas, porque aqui pegou duas, ó. Uma, duas. Aqui pegou uma no meio, pegou a metade ali e a metade aqui. Por quê? Porque assim a gente coloca ela toda certinha e ela não tem risco de rachar. Ah, Vitor, e essas linhas brancas aí? Essas linhas brancas é que nós colocamos a tela aqui e aí colocamos a massa de drywall. Não pode utilizar massa PVA, essas massas que a gente utiliza para poder passar na parede e fazer as correções. A massa de drywall é uma massa estrutural específica para drywall, tá ok? E aqui, se vocês observarem, aqui a gente fez também uma parede de drywall que ficou bem bacana mesmo. E se vocês repararem, a gente utilizou a mesma técnica. A gente não cruzou esse alinhamento aqui, a gente intercalou, tanto que aqui pegou uma placa inteira, porém aqui a gente colocou elas cortadas, né? E assim foi. Aqui a gente fez algo bem bacana, não sei se vocês vão conseguir ver. A gente não rebaixou aqui esse closet, a gente fez essa bandeja aqui, onde vai pegar uma luz indireta, ou se o cliente também preferir, de colocar a dicróica aqui, que vai ficar bem legal, tá? E uma coisa muito importante, a gente gosta de utilizar a tela. Aí onde que entra a polêmica, né? Onde fala assim, a tela está fora da norma, não é para ser utilizado fora da norma. Porém, como a gente gosta já de executar, a gente prefere utilizar a tela porque geralmente dá algumas bolhas na fita. Então, qual é o problema? Eu vou explicar aqui para vocês. Como que é aplicado a fita? Você aplica massa, que é uma fita de papel, né? Você aplica a massa no drywall. Depois você aplica a fita e vem raspando bem, tirando todo o excesso para a fita colar. Sendo que se você passar em cima da fita uma outra massa, sabe o que vai acontecer? Ela vai dar bolha. E na hora de você emassar e pintar, vai dar essas bolhas, aí você tem que cortar, tirar o ar, enfim, dá um trabalho danado e o trabalho não rende. Por quê? Essa parede aqui, em vez de você fazer em um dia, você vai ter que fazer 2 dias para poder dar um acabamento. Então tem gente que gosta de trabalhar assim, tem gente que não gosta de trabalhar assim. Porém, como todo drywall, quando a gente executa, a gente passa uma massa fininha de gesso, nunca apareceu tela nenhuma, porque alguns profissionais falam que fica aparecendo a tela. Ah, mas fica aparecendo a tela no cantinho, fica dando problema. Gente, isso daqui depois vai ter que emassar, vai ter que dar aquele acabamento. Então, querendo ou não, o papel também tem as suas vantagens e desvantagens. Ah, Vitor, mas o papel está na norma. Beleza, pode estar na norma. Porém, a execução vai dar na mesma, porque não vai sair nenhum... Nunca deu problema com a gente. A gente já trabalha com drywall já faz um tempo. Já. O André, que trabalha aqui hoje com a gente, que executa, que é um parceiro nosso de trabalho aqui, nunca deu problema com ele e a gente prefere assim. Então, fique a polêmica aí. Então fiquem os mimimis, pode colocar aí à vontade aí nos comentários aí o que vocês entendem. Porém, tem essa diferença, a gente prefere trabalhar com a tela, que dá uma agilidade e um acabamento tão bom quanto o drywall, a fita, né? E essa daqui são as caixinhas para drywall, que ela vem com essas garras aqui. Nós vamos furar aqui embaixo, ó, e a gente já deixou já a tubulação passada aqui dentro. E a gente vai colocar as caixinhas, onde ela vem com essa presilha aqui. Quando você coloca ela, e ela vem com uma garrinha
Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Ela vem com uma garrinha embaixo, onde que ela trava totalmente, né? Ó, tá vendo? Ela vem com uma garrinha, a gente tira essa garrinha aqui, ó. Essa garrinha aqui, coloca e puxa. Quando você jogar o parafuso aqui, ela trava por si só e não sai mais. É super legal essas técnicas aqui que a gente utiliza, essas caixinhas aqui que foram fabricadas especificamente para drywall. Não pode utilizar essa caixinha convencional aqui, porque depois vocês vão ter dor de cabeça. Beleza? E é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, como vocês já sabem, os pequenos detalhes fazem toda a diferença.